Esse é o Soma Talks, imobiliário mais diverso, podcast que traz as protagonistas do nosso mercado imobiliário, agradecendo a nossa co-host Martina, que abriu as portas a Machado Meyer para receber o Mulheres no Imobiliário. Obrigada, Elisa. Obrigada, meninas. Bem-vindas. Um prazer ter vocês aqui, Maria Júlia, Magali. A gente está muito feliz dessa parceria do Machado Meyer com o Soma e que vocês usem sempre a nossa casa como espaço para ótimos debates. Muito obrigada, meninas. Olha só, duas mulheres ultra protagonistas no mercado imobiliário, no universo feminino. A gente vai falar de muita coisa hoje. A gente tem maternidade também para debater, né, Martina? Tema interessante. E quente. E quente. Quente, Interessante muito. e quente. Agora, vamos falar um pouquinho desse momento que vocês vivem, né? Acho que, Maju, você assume uma empresa familiar, uma operação. Conta esse seu momento pessoal, profissional também, né? Pelo eixo profissional, a gente já vai chegar no pessoal. E essa representatividade que você tem hoje no setor imobiliário. Bom, acho que eu poderia começar contando um pouquinho do porquê que, né, eu acabei seguindo essa trilha aí no mercado imobiliário, porque eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, eu sou formada em administração de empresas. E aí, enfim, eu tenho esse vínculo familiar com o setor. E quando eu fui começar a procurar estágio, surgiu uma oportunidade em novos negócios na Brookfield Incorporações. E eles estavam começando ainda a parte de incorporação. Acho que fazia, sei lá, uns 4 anos, 3 anos, ainda era bem incipiente. E aí, bom, novos negócios é novos negócios. Não sei quem já trabalhou com isso, mas enfim, é bem abrangente, né? Você faz de tudo em novos negócios. E aí, para mim, foi uma escola. Graças a Deus, eu tive ótimos gestores, aprendi muito. E aí, eu tinha sempre em mente que, se eu gostasse, eu ia seguir carreira e eu ia, né? Eu vislumbrava um dia assumir a empresa do qual meu pai é um dos sócios, né? Que é uma empresa do interior de São Paulo, já tem mais de 35 anos de mercado, e a empresa ela surgiu especificamente para fazer construção civil. E, obviamente, em meados de 2000, eles acabaram diversificando, né, a Construplan, né, que é o nome da nossa empresa, a Construplan, ela é construtora pura. Em 2000, ela fez uma joint venture com o pessoal da Vilas Boas, e aí surgiu a Perplan, que é a Perdizes Vilas Boas, mais a Construplan, que daí a gente começou a incorporar não, me perdoa, fazer loteamento. E em 2007, com o advento dos IPOs, obviamente, a gente também começou a incorporar. Então, na verdade, a parte de incorporação, né, do pessoal de Ribeirão começou muito junto quando eu entrei no mercado imobiliário, que foi em 2007. Então, as duas empresas acabaram aprendendo juntas, na verdade, como fazer. Então, eu fiquei aí, se eu não me engano, acho que deu de 2008 a 2010, 2011 na Brookfield, e depois eu fui para a Iven. Também fiquei mais alguns anos lá na Iven. Tudo em área de novos negócios. Sempre área de novos negócios. Que é uma área complexa para as mulheres, né? Inclusive, acho que vale a pena até pontuar, porque na Iven, gente, eram 25 pessoas comprando terreno só em São Paulo, capital. Então, a gente dividia meio por zona, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. E aí, das 25 pessoas, obviamente, eu era a única mulher. E aí, eu lembro que, na época, o diretor lá de incorporação, que era o João Azevedo, ele brincava que eu era peixe dele. E aí, enfim... e realmente, eles me davam um tratamento diferenciado. Apesar que o dia a dia era um ambiente machista, era um ambiente bem competitivo, eu acabei meio que tendo que me virar ali nos 30. Então, eu acabei criando um pouco de uma casca ali para conseguir trabalhar com eles. E trabalhava de igual para igual. Inclusive, né, consegui, obviamente, traçar uma carreira lá na Iven também, fui promovida. E aí eu comecei a não ficar só mais em novos negócios e fazer uma parte mais de coordenação do projeto. Então, assim, uma vez que o terreno entrava para dentro de casa, eu acabava tocando ele junto com as outras áreas, né, de produto, stand, lançamento e tudo mais. Só que aí
teve aí, por meados de 2016, 2017, várias mudanças dentro da Iven, né? 17 foi bem crítico Foi pro mercado. crítico no mercado imobiliário. E aí, obviamente, quando tem uma crise no mercado imobiliário, a primeira área que sente é novos negócios. Então, é a primeira que incha e a primeira que sofre cortes. Nessa mudança de cadeira, eu acabei saindo de novos negócios e fazendo outros projetos internos da empresa, que daí ela começou a se olhar, né, para dentro, coisas que a gente precisava melhorar. Mas aí surgiu uma oportunidade de um negócio para a gente fazer aqui em São Paulo, do pessoal de Ribeirão, né, da Construplan. E aí eu já estava aqui, zero motivada com o que eu estava fazendo lá na Iven. E aí eu falei, não, me dá esse projeto que eu vou tocar. E aí era um terreno que a gente tinha em Cotia para fazer apenas 1.200 apartamentos. No Minha Casa Minha Vida, que era um segmento que a Construplan a gente nunca tinha atuado. Porque lá em Ribeirão a gente é focado em médio e alto padrão. Então aqui a gente tem, além de eu ter que fazer toda a parte de desenvolvimento de produto, aprovação na prefeitura, cartório e tudo mais, eu tive que aprender a lidar com Caixa Econômica Federal. Então, na verdade, o que abriu as portas para a gente abrir uma filial aqui em São Paulo foi esse projeto em Cotia. E aí, depois disso, foram surgindo essas oportunidades, porque eu já tinha, enfim, uma carteira de corretores que trabalhava comigo. Falei, agora eu tô aqui, né, abrindo essa unidade. Eu fiquei muito tempo trabalhando sozinha. Acho que isso é importante falar. Trabalhar sozinha é muito difícil, né? Ainda mais no nosso segmento. Então, assim, eram poucas pessoas que estavam ali, de fato, tinham conhecimento do segmento para me ajudar, mas a gente foi fazendo meio a quatro mãos. O back-office de Ribeirão sempre me deu muito suporte, mas, assim, a cara aqui em São Paulo era eu. Então, isso foi em 17, né? E aí, a partir de 2017, que eu montei o escritório e comecei a juntar a equipe, mas eu fiquei quase uns 2 anos, tipo, solo. E aí veio a maternidade. A gente vai falar Que a sobre gente isso. vai falar disso mais pra Mas frente. hoje só dá um contexto. Hoje vocês estão em quantos em São Hoje Paulo? nós somos a equipe, se eu não me engano, acho que a gente estamos em 10 pessoas no escritório. A gente tem uma equipe enxuta. Eu falo que aqui em São Paulo a gente é meio a célula de negócios mesmo. Então a parte boa fica aqui. Então aquisição de terrenos, aprovação, desenvolvimento de produto, incorporação, lançamento comercial, fica tudo aqui em São Paulo. E o back-office a gente meio que usa a estrutura. Então, Ribeirão Preto presta serviço para os nossos projetos aqui de São Paulo. E a gente tem pretensão de continuar nesse tamanho. Acho que já tem muita empresa grande aqui em São Paulo, então o nosso foco mesmo é ir onde as grandes não vão, né? Então, a gente tá se diferenciando em produto, a gente tá se diferenciando no atendimento ao cliente. Que é isso, eu sento com o cliente na mesa. Tipo, você tá falando com a dona da empresa. Tipo, eu vou te ajudar a comprar seu apartamento. Então, assim, a gente percebe pelas pesquisas que a gente faz com os nossos clientes que realmente acaba tendo um atendimento diferenciado. Então, é isso que a gente tá trabalhando agora para poder, enfim, criar corpo e ter voo cruzeiro mesmo. Porque hoje a gente só ficou correndo atrás do rabo. Agora estamos numa fase melhor da empresa. Muito bom, muito bom. Magali, você também teve ali o momento de construir a Cashme praticamente do zero, né? Como foi também esse teu avanço intraempreendedor? Sim, bacana. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de participar. É um espaço muito marcante para nós mulheres, ter voz nesse mercado. É um mercado bem complexo, é um mercado, de fato, 80% ou mais masculino. E vou trazer aqui um pouco como que foi essa transição. Eu sempre trabalhei em banco desde os meus 19 anos. E na mudança para São Paulo, meu esposo veio primeiro. A gente já tinha 2 filhos. E ele mudou e ficou 1 ano aqui. Aí, no agito dessa mudança, eu falei, não vai dar certo. Eu com 2 filhos em Minas e ele em São Paulo a semana inteira. Ele é do mercado de tecnologia. Aí, nesse momento, eu avisei a um banco que eu já estava há 7 anos que eu viria para São Paulo no próximo ano. A gente fez aquele teste padrão que todo mundo faz, né, de esperar para ver se daria certo também. Ele estava há 16 anos numa outra empresa, tinha saído, então ele estava no momento de uma nova oportunidade.
E a decisão veio, eu falei, não, a família tem que estar junto. Passei alguns apertos com relação a ficar sozinha com os 2 filhos a semana inteira e resolvi vir. Na hora que eu comuniquei ao banco, o banco reforçou a aposta e falou, não, você não vai sair, né? Você vai assumir a maior praça, que é São Paulo. Também já era na área de crédito imobiliário. E nessa oportunidade, eu falei, chegar em São Paulo com 2 crianças, troca médico, troca escola, troca tudo, uniforme, a vida, né? Eu queria estar mais disponível. Mas eu nunca parei em nenhuma maternidade também. Eu falei, então vamos nesse ritmo acelerado. Fiquei 2 anos aqui por esse player e tive o convite 2 vezes da Cashme, logo que ela estava abrindo, com 3 funcionários, e depois ela estava com 8. Um ano depois, ela estava um pouco mais estruturada de área comercial, que saiu de 3 para 8. E aí veio o convite para uma posição de diretoria, eu era head no banco anterior, e assumi o desafio. Hoje a gente está com 150 profissionais na minha gestão e 400 profissionais no total. Então foi desafiador sair de um banco estruturado, mas realmente o propósito foi encantador, de abrir a praça, abrir todo o mercado, numa posição à frente da área comercial. E no meio desse percurso você teve teu terceiro. Aí no meio disso, mineiro gosta de família grande, a gente sempre quis ter o terceiro, mas se for esperar o momento ideal, a gente não tem nenhum. E aí nós tivemos o terceiro filho. Segundo meu marido, eu dei 3 golpes da barriga nele. Não, você não é tão bobo assim. Isso não existe. E aí veio nosso terceiro filho, um paulistinha, e eu falo, para quem está com 2, anima ter o terceiro, que o terceiro faz aquele fechamento com chave de ouro. Eu queria muito ter 5, mas o marido corre. Ele fala, não! Eu falo que o homem ele pensa mais no financeiro e a mulher ela pensa mais no emocional, na família grande, que vai passar rápido. Não é tão simples assim o dia a dia, a rotina com 3, a gente vai comentar um pouco. Ela é bem, ao mesmo tempo, elástica e complexa, mas enfim... tendo muito apoio sempre, os 3 são do mesmo marido, é importante falar isso. É importante. Hoje em dia é bem importante a gente comentar esse assunto. A gente já está junto há 21 anos. Então ele é muito parceiro também, enfim. Mas tem desafios novos de estar em São Paulo sem família, só nós 2 e os 3 filhos. Tem muito desafio aí nessa... E você construindo uma empresa ali, nessa né? história. E abrindo uma empresa do zero, da área comercial, onde que eu tive a oportunidade de usar todo o meu network bancário desde os meus 19 anos. Sempre foi segmento de empréstimo e sempre área comercial. Então, isso me trouxe um conhecimento muito grande das pessoas e de empresas, o que possibilitou eu montar essa equipe. Então, a maioria ou já trabalhou comigo ou me conhece. Então, isso forma as pessoas certas no lugar certo. Eu sou muito dessa gestão. E estou na gestão desde os meus 26 anos. Então, é algo que eu sempre vendi primeiro para depois passar para a liderança. Então, eu conheço o que é bater de porta em porta, o que é fazer meta todo mês. Eu conheço bem essa caminhada. E é o que me dá força para gerir a equipe, porque senão não tem confiança, né? Muitas vezes o gestor que não fez a função primordial ali da venda vai dar conselho de coisa que ele não fez. Então, eu gosto muito de aconselhar o que eu já vivi, o que eu já passei. É a barriga no balcão, né? Barriga no balcão, literalmente. Meta jeito. todo mês, desafio, mas muitas possibilidades. Acho que as duas trazem algo muito semelhante no discurso, que é as duas têm posições de negócio, né? Então, posições comerciais. E muito baseado a importância das relações para isso, né? Das relações que vocês construíram e constroem, Nossa, tanto sem dentro dúvida. das empresas, mas com o público, com os clientes, enfim. Maju, comenta um pouquinho disso, queria te ouvir sobre isso. A gente estava falando no episódio anterior, né? A importância do networking como não só focado no profissional, mas nas relações humanas, né? Hoje o Sim. profissional, o pessoal, ele se mistura muito, então Sim. em que medida também você entende que a gente pode sempre melhorar, agregar, enfim, como que é isso para você? Nossa, gente, eu acho que capital humano realmente é difícil a gente, né, valorar, né? Porque eu falo, tomar muito cuidado, né, com as relações que a gente faz, cultivar, que eu acho que isso que é um olhar que nós mulheres a gente tem, né? A gente não pensa só agora. Independente, né, da circunstância que a gente tá. Acho que isso até é uma coisa, né, tinha que ser
um valor da vida, né? Não só pro ambiente profissional. Eu vejo que, assim, muito do que eu consegui construir aqui em São Paulo foi graças a todas as pessoas, né? Várias pessoas com quem eu me encontrei durante essa caminhada. Porque, né, e desses laços que eu fiz. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, uma das minhas sócias foi a minha chefe na Brookfield. Então, assim, eu fui estagiária dela. Quando que você ia imaginar, Quando né, que a gente hoje... ia imaginar? E ela brincava comigo, ela falava, nossa, vamos tratar bem essa menina? Porque vai que um dia ela, né, ela é dona de empresa, sabe assim, né, família, eu sei que eles brincavam comigo que era do interior, então era latifundiária, sabe assim, falava, nossa, essa menina tem dinheiro. Eu falei, ai, gente, até parece. E, gente, a gente se tornou grandes amigas, e hoje eu trouxe ela para trabalhar com a gente, ela é minha sócia na empresa, então... É muito gostoso poder fazer isso, né? Tipo, é um trabalho que, né, uma sociedade tem seus altos e baixos, mas eu sei que, assim, de olhos fechados com ela lá, eu posso sair e ela também quando ela precisar. Então, acho que, inclusive, quando eu tava pensando nisso, porque foi uma coisa que a gente pensou, a empresa aqui somos eu e minha irmã, de família, né? E aí a gente começou a pensar, olha, a gente tava numa idade, desculpa, a gente vai ter que A gente vai falar entrar sobre isso, vai. nisso, mas assim, nós duas a gente se vendo que inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se ausentar pela maternidade, e a gente pensou, quem que eu vou trazer? Eu preciso de mais alguém. Porque eu e minha irmã, a gente tem idades muito próximas, a gente tem 2 anos e meio de Esse diferença. momento podia ser bem coincidente, E a gente né? tinha muito medo das duas ficarem grávidas e eles se ausentem, ainda mais com uma empresa pequena e montando equipe, né? E eu lembro que na época eu comecei a pensar, né? Quem das pessoas com as quais eu já conheci eu gostaria de trazer para cá? E em vez de pensar em competência, né, na pessoa em si, né, tecnicamente falando, de histórico de mercado e tudo mais. Óbvio que tudo era muito importante, mas eu pensava na confiança. Eu falei, gente, não adianta trazer uma pessoa que eu não tenha a confiança e não tenha a tranquilidade de que, tipo, na minha ausência, ela vai cuidar da empresa como se eu cuidasse, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu trago muito também na hora de fazer as contratações e de trazer a equipe, né? Então, hoje eu falo que nosso escritório, a gente chegou assim, temos uma equipe brilhante. São poucos, mas muito bons, entendeu? E a gente pensa isso até, né, plano de carreira e tudo mais, as pessoas que estão com a gente pensa nesse relacionamento, né? Não sei se eu te respondi essa pergunta, Sim, eu acabei super. falando mais da Não, equipe, mas né? falou- Não cheguei a falou bem. falar dos clientes. Sim. Mas eu vejo que, tipo, todo mundo que a gente contrata tem que estar muito alinhado com os nossos valores O propósito da da empresa. empresa. Olha, ela Porque trouxe é uma isso. sócia, né? Exatamente. Olha que interessante. Porque Exato. também, colocar também esse lugar de trazer uma mulher também como sócia, a gente já Sim. quebra vários paradigmas. Paradigmas, Não, sem a gente dúvida. brinca que, tipo, a empresa de mulheres, se você for pensar, quando a gente contrata e vem, a gente faz reunião de status, as mulheres são em maioria, a gente fala, gente, tanto é que quando tem os meninos estão juntos na sala, enfim, a gente que desliga o ar, fala, não, vocês que tirem a camiseta, porque aqui a gente tá em maioria. Mas... Já passou muito frio nessa Não vida. é, gente? Que mulher nunca passou frio nesses escritórios? A gente tem que trazer sempre o casaquinho. Mas, e aí eu vejo que, gente, lançamento, repasse na caixa, tá a equipe toda nesses momentos. E todo mundo atende. Todo mundo veste a camisa. Todo né? mundo veste a camisa e vai falar com o cliente, vai se relacionar com o banco, vai falar com o corretor, vai falar... Todo mundo. E a gente fica tranquilo, porque assim, não é questão de treinar. A gente vê que tá no DNA, sabe, das pessoas. E no dia a dia mesmo, né, de escritório. E exige tempo, né? Tem uma dedicação pra gente fazer networking, contatos. Como que é esse tempo que você multiplicou depois de 3 filhos, Magali? Nós tivemos uma situação bem inusitada e bem difícil. Eu entrei na Cashme em 2019 e fui contratada grávida. Então, para mim que veio do mundo bancário, onde que muitas vezes eu perguntei, quer outro filho? Em entrevista, tá pensando em engravidar? Isso era muito padrão. Hoje mudaram-se o formato de entrevista, de contratação, mas enfim.
eu fui muito forjada a saber qual que eram os planos dessa mulher que está querendo entrar em banco devido às correrias e a dinâmica de banco, enfim. E nesse momento eu entrei e fui convidada por grávida. E o medo veio para mim. Falei, não vou sair de uma empresa de 7 anos para abrir uma frente comercial grávida. Espera, depois eu venho. Não, é para agora. Enfim, então fizeram tudo o necessário ali, intermediaram todas as questões financeiras para que eu pudesse fazer essa transição para ir. E na hora que virou, isso era novembro, na hora que virou março, nós entramos em pandemia. Então, nós precisávamos de contratar remoto. Aí, a dificuldade de network, nós fizemos 40 contratações, onde que eu participei de processo, eu participo de todas as seleções, até Tudo hoje, online. todas, online. Então, nesse momento, você tem que acreditar muito na capacidade do outro e nos valores que estão enraizados. Isso mudou muito a minha mentalidade no formato de pensar, porque o mineiro, ele tem uma segurança. Eu sou mineira, acho que pelo sotaque. Já se entregou. Eu não preciso de contar, Já mas se o sotaque entregou. não nega. Então, a gente tinha um formato muito de ver para crer. Do Eu olho no precisava de olho, né, entrevistar, da de relação. entender, explorar um pouco mais para poder tomar a decisão de trazer. E aí, nesse processo, no mês de março até junho, nós trouxemos 40 profissionais. Claro que tiveram os erros e acertos nessa contratação em massa, virtualmente, mas ali, além do network, nós tivemos que acreditar muito naqueles profissionais que estavam contratados para trabalhar na área comercial remoto. Foi um dos maiores desafios da minha carreira. E aí, o que a gente dava para lapidar na entrevista é o que importa de valor para essas pessoas, se realmente tem a cultura da Cashme, que vem muito do DNA da Cyrela. Nós somos uma fintech de crédito imobiliário da Cyrela. Então, apurar isso virtualmente foi um jeito novo de dar valor ao outro e dar capacidade e oportunidade. Fiquei curiosa em saber como é que a gente consegue captar esse propósito pelo virtual, porque é tão difícil, né, a gente conseguir virtualmente, ainda mais em tempos de redes sociais, onde as pessoas se vendem de uma forma tão diferente do que elas são verdadeiramente. O que você conseguiu aprender dessa época que a gente pode aprender aqui com você? Hoje não pode mais... O meio bancário, ele vem se formando e muito evoluiu em termos de ranqueamento, não pode ter ranking, não pode ter exposição. E na parte das entrevistas também evoluiu muito. Você não pode ficar fazendo perguntas se é casado, se não é, quem que olha o filho. Você tem que deixar a pessoa à vontade para que ela fale. Então, eu já entrei muito em entrevista. O interrogatório não cabe mais, né? Aquela lista de lavanderia. Eu entro em muita entrevista que eu não pergunto o estado civil e não cabe. Quero saber dos projetos que ela fez, que momento que ela está de vida. Então, eu já começo muito assim, qual fase que você está de vida? Então, a gente vai fazer um bate-papo, porque também já foi no RH, já passou uma trilha, eu faço mais a entrevista final, para ver se casa com o momento que a empresa está. Isso a gente quer ver a junção de valores. E na oportunidade, na liberdade de uma conversa, é onde que você consegue extrair. Pode ter mentira ali, pode ter treinamento de como se portar em entrevista. As perguntas que você vai fazer não rotuladas, eu não trabalho um checklist de perguntas. Eu vou muito na intuição, mas trago algumas situações reais, né? Já tivemos situações onde que tínhamos 3 candidatos muito bons, um gestor queria um virtual, o outro queria outro e o RH queria outro. Então, montamos um case do nada. Vamos fazer um formato aqui de situações reais, cada um se vestiu de um profissional virtualmente e falou, eu sou um cliente assim, 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 minha ficha foi negada por isso, sai dessa. Fazendo uma simulação para tentar extrapolar ainda mais a capacidade de argumentação, de objeções, que é muito importante na atuação de área comercial. Mas não tem receita de bolo, Elisa. Não tem. É muito do brilho no olhar, do momento. Eu falo que o ser humano, ele pode ser articulado, ele pode fazer milhões de cursos, mas a verdade, a essência dele, se você tiver uma oportunidade de conversar por 30, 40, 1 hora, você vai conseguir extrair boa parte da essência dele. Especialmente no tema livre, né? Que acho que principalmente esse é o que você quando tira tem o roteiro. ensaiado, a resposta principalmente pronta, quando você né? consegue deixar a pessoa mais à vontade. Mas já errei também nessa... Eu falo, não tem bola de cristal. Não tem. Erramos muito. É que eu falo, tem gente que é boa de entrevista, né? Tem. E tem gente que não é, e você fala, não, tem potencial, você tem que ir fazendo as perguntas. Tem que acreditar. Tem que acreditar e fazendo pergunta é para ir tentando tirar a informação da pessoa. Tem.
E tem também a questão geracional, né? Acho que a gente vive hoje um momento também dessa pluralidade de gerações, especialmente quando a gente vai para meios híbridos, que você inclui uma geração cada vez mais nova, e é super complexo a gente conseguir trabalhar, né, com essa pluralidade de gerações. Como que vocês estão lidando com isso no dia a dia dentro das empresas? Eu comento muito, assim, que trabalhar com profissionais... A Cashman é uma empresa diversa, ela tem programas de contratação acima de 50 anos, ela apoia muito a diversidade, e isso também é diferente do mercado mineiro a qual eu vim. Eu já estou em São Paulo há 6 anos, e aqui eu tenho essa oportunidade dessa diversidade de forma de pensamento, de cultura, e isso traz uma grandeza para a empresa. No contexto onde você caminha ali, para modelos onde que as pessoas se expressam mais, você tem que ter mais zelo no formato de lidar, porém você tem uma gama de oportunidades. Então, não é o tempo que ela vai ficar na empresa, tem que ficar 15 anos, 1 ano, não, é o projeto que ela vai tocar, e se ela ficar 6 meses, que ela deixa a marca dela em 6 meses. Então, tem muita contratação que durou 6 meses aqui na empresa, ou 3, mas que a pessoa provocou mais de um que está 2, 3 anos. Então, para a gente que é uma fintech, que se faz nova todo dia, esse perfil ele é mais necessário do que um funcionário que vai ficar com a gente 3, 4 anos. Hoje nós temos 6 anos, uma empresa jovem, extremamente jovem. Então a gente opta por, às vezes um dos gestores fica aquela dúvida, nossa, mas vai continuar procurando emprego. E daí? Se você entender o projeto, ele entender e topar o desafio, durar 6 meses, tem muita gente que fala, precisa de 1 ano para se pagar. Eu não me apego a essa teoria, eu entendo muito mais o compromisso que ele está disposto e explicando o momento que a empresa está. O momento está no momento de expansão ainda, é PAP, está animado? Eu gosto de falar bem as dificuldades para não encantar, para não colocar ali um mundo da País das Maravilhas para ele. Eu falo tudo da dureza, todo mundo fala tudo de bom, na hora que chega comigo é só... você sabe o que é isso? Você sabe o que é aquilo? Você sabe que tem que fazer isso? Aí, não, isso tudo, isso tudo já viu que não é, eu falo... Tem que ser franco, porque gera expectativa para você e gera expectativa na empresa. Sim, claro. A expectativa ela é dupla, para quem está chegando e para quem está contratando. Então, esse alinhamento, se a gente conseguir chegar num match ali, tem dado certo, porque a transparência e a verdade, ela é toda nessa condução. Para o nosso segmento, assim, quem trabalha mesmo com incorporação, infelizmente não funciona, porque nosso ciclo é longo. Então, assim, a pessoa, por mais que ela toque, né, projetos, e quando eu falo projetos, são terrenos que viram prédios, é mais difícil. Então, respondendo a sua pergunta, Elisa, é mais difícil contratar essas gerações mais novas. A gente vê primeiro que, às vezes, eles não sabem direito o que eles querem, então... O modelo híbrido, de fato, funciona, a gente tem isso na empresa, mas não é isso que segura ele. Então, assim, tanto é que a gente até mudou um pouco o perfil de vaga, né? A gente tinha vaga de estagiária, analista júnior, e cada vez mais a gente viu que estava precisando de perfis um pouco mais maduros, assim. Porque, assim, qual que é o diferencial da CP residencial aqui em São Paulo, né? Quem é a CP aqui em São Paulo? Quase ninguém conhece a gente é novo aqui. Então, como é que eu vou atrair esse público jovem que está saindo da faculdade, está querendo começar uma carreira? É muito difícil. Então, hoje, o meu peixe, eu falo que é muito mais a qualidade de vida e de você poder autonomia, ter as rédeas da sua vida e da sua vida profissional e pessoal, do que eu preciso de alguém com um perfil que já sabe o que quer. Né? E que está procurando uma certa flexibilidade, que sabe que quer trabalhar com isso. E a gente tem feito projetos também dentro da empresa para poder dar uma motivada nas pessoas que estão lá dentro com a gente, porque o ciclo é muito longo, né? Então, assim, às vezes a pessoa entra, compra o terreno está dentro de casa, mas até lançar a obra ficar pronta, ele não viu. E o que é o mais legal, né? Você pegar o ciclo inteiro do negócio. Então, fazer esses pequenos projetos, e que a gente precisa, porque é uma empresa pequena, a gente está se estruturando, são coisas que a gente tem implementado para poder reter essas pessoas que são muito boas e estão com a gente. Muito legal. E a gente está falando agora de propósito, de quereres, né, de impacto. Qual que é o impacto que você deixa e quer deixar para o mercado imobiliário?
É uma pergunta difícil, hein? O impacto, eu acho que, né, pensando aí na missão, né, o que a gente gostaria de ser aqui, a gente está muito preocupado com o produto. O produto é uma coisa que a gente realmente está pensando, assim, no detalhe. Tipo, é um produto caprichado, sabe? Que você vê que passou pelo olho de todo mundo dentro da empresa, que foi pensado. Então, eu acho que o impacto que a gente quer, na verdade, é na vida das pessoas que vão morar nos nossos empreendimentos. Né? A gente brinca muito lá dentro, né? Que dificilmente, pelo menos nosso público econômico, é o primeiro e único. Dificilmente ele vai fazer uma nova compra durante, né, a vida. Mas saber que essas pessoas vão virar nosso próprio marketing é que nos deixa, enfim, satisfeitos com o nosso trabalho. Então, receber o feedback dos nossos clientes e saber que a gente está transformando a vida deles, isso eu acho que é a nossa missão de ser. Então, estamos trabalhando muito produto para impactar a vida dos nossos clientes e, enfim, e trazer coisa mais bonita para a cidade, né? Acho que não tem um orgulho melhor do que você passar e falar, nossa, fui eu que comprei aquele terreno, fui eu que fiz aquele projeto, porque eu acho que, na verdade, foi o que mais me encantou, né? Porque sou geveniana, todo mundo foi pro mercado financeiro, bem de consumo. Você fala, gente, o que me segurou aqui, eu fiquei tentada de ir pra lá também, vocês acham que não? Mas ver um projeto saindo do papel e tá que, tipo, é o prédio ali, saiu. O 2D virou 3D ali. É muito legal. Eu acho, pra mim, é o que é gratificação. E você, Magali? A gente vende dinheiro. E vender dinheiro é algo que todo mundo precisa, mas o mercado bancário é muito burocrático. Então, o nosso propósito é o mesmo dela, que é chegar a propor a um cliente uma solução, né? Então, o cliente está muito no centro das nossas decisões, das nossas estratégias, e como que a gente vai fazer isso num formato sem burocracia. Então, a fintech ela veio para ser nova, para ser digital, então nós já nascemos com um contrato digital, enquanto você pega os bancões ainda assinando contrato manual. Então, nós somos uma das primeiras empresas a não precisar de fazer o laudo na garantia, tudo apostando como que vai facilitar e trazer essa solução mais rápida para o cliente. Então, o grande propósito da empresa é isso, é ser uma empresa pouco burocrática, desburocratizar esse mercado bancário e abrir mais espaço para que novas fintechs mostrem como é fácil ter acesso a crédito. Porque hoje, para você conseguir crédito num banco tradicional, a gente brinca que ele pede até o DNA. Né? Então, o formato que a gente entende existe sim uma garantia real, é um crédito seguro, é um crédito com garantia, mas como que a gente facilita isso no dia a dia? Como a gente promove uma experiência do cliente nesse processo, nessa jornada que também não é curta, não é igual uma construção de 15 meses, 18 meses, é uma jornada ali de 30 dias, mas é uma jornada que ainda é longa. Se a gente vai para o mercado externo, para o mercado internacional, hoje já existem aplicativos, você faz sem nenhuma interligação. Então, a Cashma ela foi a primeira empresa digital a não precisar de fazer uma visita em loco de um engenheiro no seu apartamento, acreditar em aplicativos que trazem geolocalização. Com isso, com o tempo, nós mesmos viramos sócios dessa empresa que traz essa modernidade e a cabeça estratégica o dia inteiro é isso. O que nós vamos melhorar nesse processo? Para isso existe um foco também, então o foco é muito centrado em um produto só. Isso eu acredito que seja o grande sucesso, que você está concentrado as suas estratégias, dinheiro, né, toda a parte ali de fund, tudo, para um único objetivo. Quando você amplia demais, querendo ou não, acaba perdendo o foco. Então, hoje ela é bem nichada em termos de portfólio do que fornece para essa relação B2B e até chegar ao cliente final. E o nosso propósito é isso, como que a gente vai causar um impacto positivo nesse mercado, nesse Brasil, fazendo o cliente ter a solução de uma forma mais tranquila, mais leve e mais acessível. Esse é o maior propósito hoje da empresa. Muito legal, né? Mudando o mercado. Pra gente encerrar, vocês foram muito corporativas nessa resposta. Traz agora a visão pessoal de vocês, né? O que vocês estão trazendo pro mercado e para a sociedade pessoalmente, tirando o crachá. Nossa, tirando o crachá. É difícil tirar o crachá e não já vestir
a roupa de supermãe, né? Mas não sei, eu penso muito no meu trabalho, eu penso muito em mostrar tudo que eu tô construindo já pros meus filhos, sabe? Então, eu acho que minha maior realização profissional de vida. É difícil, gente. Preciso pensar um pouco. Deixa a Magali responder quando você Isso, pensa. deixa eu elaborar minha. O meu maior desafio, agora falando como vida, é a maternidade. Eu não tenho dúvida. Tenho muitos desafios nas empresas que eu já passei, na gestão dos times, mas a maternidade ele é o meu maior desafio. Eu falo que criar uma criança, educar para a vida, para o mundo, não é fácil. Então, de fato, o que eu tento trazer para ele, para os três, né, eu e meu esposo, de forma muito enraizada, são os valores. Né, esses valores de família. Muitas vezes a gente sai daqui para ir num evento em Minas, que não é na capital, é 3 horas. Eu sou do interior, de uma cidade de 5 mil habitantes. E os eventos da família são 14 tios de um lado e 14 tios do outro. Então, eu tive sempre 60 primos aqui e mais de 60 de cá. Então, eu fui criada em fazenda, com família muito grande, com as tradições muito corriqueiras, Natal, festa junina, a gente é católico, então as festas das padroeiras, e são coisas que marcaram a minha infância. Até meus 15 anos eu vivi nessa cidade de 5 mil habitantes, mas desde criança sempre quis ser mãe, e mãe de muitos, não quis ser mãe de um, nunca teve no projeto ser só um. Eu sou filha nós somos em 3 também em casa. Então, os valores que eu deixo muito tangíveis para eles, tenho a ciência que a vida não é fácil, mostro para eles, tanto eu como meu esposo, criar com limite, criar com muitos valores, mas é um desafio diário. Nunca pensei que daria conta de tudo e nem quero dar. Sempre tive rede de apoio. Aqui em São Paulo eu tive que criar a minha rede de apoio. Então, tem histórias que são bem complexas, do tipo, na pandemia, todo mundo dentro de casa e eu com um bebê, ele nasceu. Vai fazer aniversário agora dia 16 de maio, então ele nasceu em 2020. Eu fui uma das primeiras a ser afastada da empresa. Eu descia no mercado, as pessoas me olhavam, o que essa grávida está fazendo na rua? Né? Então, ele nasceu na pandemia, então é um bebê de pandemia. E aí tem todas as suas particularidades, mas é uma alegria muito grande quando você passa uma correria de vida. Meus outros 2 são maiores, a menina já tem 16, que é a Maria Luísa, o Bernardo tem 11, e aí vem um pequeno numa outra fase de vida. Então, cada um veio num momento muito especial. O do meio, o Bernardo, veio após o falecimento da minha mãe. Minha mãe faleceu muito jovem, com 65 anos, e ela era o pilar da casa. Então, foi uma fase muito difícil para a gente. E é nessa construção diária, nessa rede de apoio que é necessário, entendendo que a gente não dá conta de carregar todos os pratinhos, não dá mesmo e nem tem que dar, que bom que não dá, é tirar essa culpa. Eu tento sempre fazer horas de qualidade com a minha família. Se eu estou em casa com eles no pouco tempo que eu tenho, porque eu tenho uma vida, né, muito corrida em termos de viagens, em termos gerenciais, aquele momento eu torno de qualidade, mas é um desafio diário, e toda vez que eu passo muito aperto, e já passei vários na gestão da casa, na criação de filhos, eu vou buscar um curso e alguém que já passou por isso, já estudou. Então eu falo assim, o mundo existe desde que, né, o mundo existe há anos e alguém já passou por isso. Então eu vou atrás desse conhecimento, às vezes de psicologia, às vezes disso, e sou a louca do curso. Aí eles falam, que hora você faz? De 4 às 6 da manhã. Que é o horário que está todo mundo dormindo, é o horário que ninguém vai me parar, e eu consigo, de fato, estar conectada ali. Então, já tive muito que buscar curso para poder entender o que estava acontecendo com as crianças, né? A chegada de a forma que um reagia agressivo com o pai. Já tive situações bem complexas, mas sempre buscando, ora ajuda profissional, ora curso que vai me trazer um pouquinho mais de informação, de estrutura de estudo que consiga me passar esse conhecimento para eu poder replicar em casa. A mulher, ela tem um papel muito importante dentro da casa, que ela é a luz e a energia dessa casa. Então, a nossa energia, ela vai impactar em todos os ambientes da casa. Então, nós temos que cuidar disso. Não é que a gente tem que estar sempre com sorriso, não é isso. Mas a gente tem que ter essa consciência que a nossa energia é a energia da multiplicação. A mulher, ela gera. Então, ela aproveitando que está chegando aí o Dia das Mães, o poder que a gente tem, e a gente transcende isso nas empresas, é de multiplicar.
Mas o meu maior desafio é isso. Eu tento criar ele com muito valor, com muito propósito. A minha mãe sempre trabalhou, né? Uma relação onde meu pai era um comerciante de interior e ela era uma bancária também, concursada. Então, eu tive aquela mãe que trabalhava 6 horas, tinha presença, mas ela tinha um trabalho. Então, eu nunca tive outra vivência no sentido de pensar, não, ia trabalhar. Sempre quis trabalhar e comecei muito cedo. Mas o propósito para esse mundo e para minhas crianças é que uma família, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo e família pode ser de um, de dois, é uma família. Né? Se você tiver muito enraizado a sua fé, independente da religião e os seus valores, e a construção de que um dia será melhor que o outro, que você é a energia disso tudo, para mim é o que é mais importante. Maju conseguiu pensar no seu trabalho. Nossa, pensei. Não, eu tava pensando muito, né, realização profissional, mas pensando realização de vida para mim, inevitavelmente não tem como pensar nas crianças. Então, para mim, acho que meu sucesso da minha vida é sucesso em casa, né? Eu quero ser não reconhecida, mas eu quero que os meus filhos tenham uma boa referência minha, né? Que, tipo, quando eles estiverem grandes, né, com as suas vidas, com as suas próprias famílias, eu continue sendo essa pessoa que é referência para eles. Então, mais do que ter o sucesso fora de casa, eu acho que dentro de casa é a minha missão aqui. Então, eu acho que isso que a Magali colocou pra mim, eu só ratifico, porque realmente é conseguir passar tudo pra eles. Então, se realmente eu ver meus filhos crescendo, virarem seres humanos bons, que vão impactar o mundo, vão fazer diferença, seja na micro, né, ou na macro, que eles atuarem, pra mim vai ser a maior gratificação de vida. Maravilhoso. Muito bom. Meninas, a gente queria agradecer a vinda de vocês. Foi um excelente debate, um monte de reflexão aí para pensar. Muito obrigada. E E que fazer o voltem mais convite, vezes. então, para quem está também nos assistindo, nos ouvindo, que você pode fazer parte dessa grande comunidade feminina do mercado imobiliário. Acesse as redes do Mulheres do Mobiliário, faça parte, veja como é possível ser mãe, é possível ser profissional, é possível começar do zero, né, e fazer transições e manter suas inspirações e aspirações no nosso mercado imobiliário. Obrigada pela conversa e até a próxima. Muito obrigada, Muito obrigada. gente.